Nós estamos numa série de mensagens intitulada De Casa em Casa. E nosso objetivo é compartilhar essa pauta sobre aquilo que é importante para nós, que é a vida em comunidade. E nesse episódio de hoje, o segundo episódio, o primeiro já foi postado no YouTube, mas no segundo episódio eu quero compartilhar sobre discipulado, e o título da mensagem é o Discípulo de Jesus. Tem uma parte da teologia que chama homilética, e o objetivo dela é te preparar, te ensinar como você deve organizar um sermão. E todo pregador, quando ele esboça algo, quando ele prepara algo, o intuito é que após o compartilhamento daquilo, vivamos de acordo com aquilo que o Senhor tem trazido de revelação. E quando falamos da palavra discipulado, talvez você pode pensar que é meramente uma reunião que acontece. Mas o meu objetivo aqui, de forma bem desafiadora, é te mostrar, à luz das Escrituras, o que é um discípulo de Jesus. E para isso, eu gostaria de primeiro falar de uma introdução, pensando numa reflexão. Quantos aqui sabem que quando você vai dirigir um carro, o uso do cinto é obrigatório? Quantos aqui sabiam? Quantos aqui sabiam que o uso do cinto é obrigatório para quem está no banco da frente e para quem está no banco de trás? Então existe uma lei que diz que você deve usar o cinto. Sim ou não? Sim. Quantos aqui, não precisa levantar a mão para não se constranger, quantos aqui só usam o cinto porque é obrigado pela lei? Não é uma grande quantidade. Pensemos então da seguinte maneira: se por algum motivo a lei que te obriga a usar o cinto, ela fosse revogada, ela fosse retirada, quantos aqui continuariam usando o cinto assim mesmo pelo entendimento que ele pode salvar uma vida? Quantos depois de um tempo deixariam de usar o cinto pelo desuso? Quantos talvez de imediato deixariam de usar o cinto de segurança? Imaginemos que a lei foi revogada. Quando você está dirigindo o seu carro, se porventura você não estiver utilizando o seu cinto, e você vier a sofrer um acidente, seu carro sofreu uma colisão, o seu cinto de segurança, ele tem ou não condições de salvar a sua vida? Não quer dizer que vai, mas o uso do cinto pode facilitar, contribuir para que a sua vida seja salva, correto? Então, o que tem o poder de salvar a sua vida, Tiago? É a lei ou é o uso do cinto? O que tem poder de salvar uma vida? É a lei ou se eu estiver usando o cinto? Se for retirada a lei e eu mesmo assim continuar usando o cinto, isso tem poder de salvar a minha vida, sim ou não? Mas se a lei existe e eu não uso o cinto, a lei por si só, ela pode salvar a minha vida? Não. Por que eu estou dizendo sobre isso? Que muitas vezes, quando nós entendemos que algo não é mais necessário, ou que nós talvez entendemos que uma lei foi retirada, por falta de revelação nós deixamos de fazer. E talvez pela opção de escolha de não se envolver em um discipulado, nós deixamos de estar envolvidos. Porque uma vez que talvez não se tornou obrigatório, agora nós deixamos de fazer algo que deveríamos fazer pela revelação e não pela obrigação. Então, a minha expectativa nessa noite é que ao compartilharmos algo, o Espírito Santo traga luz ao seu coração, que mesmo não sendo obrigado, você tenha revelação daquilo que pode mudar a sua vida. Então, se nós talvez fôssemos responder a uma pergunta. Antigamente, quando alguém perguntava para você, o que você é? Qual a sua religião? E aí você dizia, eu sou crente. Depois de um tempo, você entendeu que ser crente era todo aquele que crê. Aí nós evoluímos. Nós chegamos a um novo nível agora, que agora eu não sou crente, agora eu sou evangélico. Porque evangélico é um tipo de crente. Então o que você é? Sou evangélico. Aí todo mundo começou a ser evangélico. Aí nós evoluímos de novo. A evangélico é muito pouco, eu sou muito mais, eu sou um cristão.
Se te perguntar lá no censo qual a sua religião, você vai querer escrever lá, tem opção de cristão? Porque evangélico é muito pouco, eu sou cristão. Não sei se você sabe, mas a palavra cristão, que é uma palavra que nós escolhemos para nos definir a respeito da fé que nós professamos, ela aparece apenas 3 vezes na Bíblia. A primeira vez está em Atos capítulo 11, quando em Antioquia os discípulos são chamados de cristãos. Em Atos 26, quando Paulo está conversando com o rei Agripa. E em 1 Pedro, quando ele fala, olha, como cristãos nós não deveríamos nos envergonhar de sofrer como cristãos. 3 vezes, somente. Mas a palavra que mais aparece no Novo Testamento para definir alguém que anda com Jesus é discípulo. Se você perguntasse para algum dos apóstolos o que você é, ele não ia responder cristão, não ia responder crente nem evangélico. Ele responderia discípulo. Eu sou um discípulo de Jesus. Quando Pedro questionado se ele estava ou não andando com Jesus, a mulher disse, aquele ali é discípulo dele. E ele falou, não conheço. Porque ele andava com Jesus. C.S. Lewis diz que a missão da igreja é conectar as pessoas a Deus e formar Cristo nas pessoas. Então, um discipulado é um lugar, um ambiente onde Cristo precisa ser formado nas pessoas. Aquilo que nós aprendemos como discipulado é uma reunião que acontece uma vez por semana, num dia, horário e local, por um período definido. E aprendemos que isso era discipulado. O discipulado com Jesus, ele acontece o tempo inteiro. Jesus nunca marcou uma reunião de discipulado com quem andava com ele. Se nós olharmos os evangelhos, dos 4 evangelhos, 66% do tempo de Jesus na terra, ele gastou com 12 pessoas. E João ousa dizer que tudo aquilo que Jesus fez não era possível ser relatado nos livros. E tudo o outro que ele fez, que foi curas, milagres e libertações, multiplicações de pães e peixes, ele fez em apenas 33% do seu tempo. Porque o restante do tempo ele estava discipulando. O discipulado com Jesus acontecia a todo instante, num ambiente de intimidade. Quando os discípulos começaram a andar com ele, João perguntou, aonde tu dormes? Ele falou, vem e me segue. Porque para Jesus não tinha problema nenhum levar alguém para ter intimidade com ele. Eu não sei se você tem o hábito de levar qualquer pessoa para dentro do seu quarto. Nós, quando vamos visitar um GC, uma reunião, muitas vezes nós entramos na casa das pessoas, mas nós não temos a liberdade de entrar dentro do quarto das pessoas. Mas os discípulos perguntaram para Jesus, onde você dorme? E ele falou, vem e me segue. Porque Jesus não tinha problema de se expor numa reunião com eles, de caminhar com eles. Isso era discipulado para Jesus. Então, por que nós precisaríamos trabalhar com discipulado? Porque discipulado é o remédio que Deus criou para matar o pecado da individualidade. Porque quando no Éden, Deus disse que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele iria morrer. Isso não era uma ameaça, isso era um alerta. Deus não estava ameaçando de matar o homem, Deus estava dizendo que se comesse, morreria. Ele estava alertando o homem de qual seria a consequência caso o homem resolvesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando o homem resolve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está dizendo em alto e bom tom, eu sou autossuficiente. Eu posso fazer por mim mesmo, eu posso fazer sozinho. Eu não preciso de você, eu não preciso de outros. Então, o discipulado é o remédio que Deus criou para que a autossuficiência ela não estivesse em nós. Porque não tem como nós andarmos um discipulado sozinho. E aqui nós vamos ler um contexto. Se fosse possível, gostaria que projetasse Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18 é o nosso texto base para falarmos sobre discipulado. Nós vamos ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, como o Rodrigo gosta de dizer. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se-lhe, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu acredito que quando alguém te fala que ele tem toda a autoridade, o que vem depois disso é importante.
Quando alguém fala que ele é autoridade no negócio, quando ele vai falar algo depois dessa afirmação, eu acho que é relevante. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O discipulado é um método de Jesus. Deus que criou todas as coisas, que a Bíblia diz que consegue sustentar o universo na palma das suas mãos, que chama as estrelas pelo nome, essa mente brilhante criou um método para se relacionar com a humanidade, que é discipulado. E nós pensamos, vamos fazer diferente, vamos fazer evento. E talvez pode parecer contraditório depois de tantas atividades que nós mostramos. Mas a atividade, ela não tem um fim em si mesmo. Ela só deve acontecer se o discipulado, se a transmissão de vida estiver acontecendo. Um discipulado é um lugar onde nós estamos para nos relacionar. Eu não sei se você tem o hábito de jogar xadrez, mas quando você vai jogar xadrez, a peça mais forte do xadrez é a rainha. E dizem que para um bom jogador de xadrez, para o cara ficar fera no negócio, quando ele vai começar a jogar, a primeira coisa que ele faz é entregar a rainha. Porque se ele aprender a jogar sem a rainha, ele vai ficar bom no negócio. A igreja estava acostumada a viver só com programações e eventos. E queríamos resolver todas as coisas no evento. E não queríamos ter discipulado. Com a pandemia, eu acredito que Deus veio e tirou nossa rainha. E aí as pessoas sumiram. As pessoas se desesperaram. As pessoas não sabiam orar, não sabiam relacionar com Jesus, elas não sabiam o que elas faziam, elas resolveram deixar de fazer todas as coisas. Deixar de se envolver na igreja, porque elas estavam tão acostumadas com eventos, que elas não estavam acostumadas a serem discipuladas. E o discipulado é um lugar onde pais são gerados. Um discipulado não é um lugar onde os filhos são gerados, mas onde os pais são gerados. E por que nós, muitas vezes, estamos mais focados no evento? Porque eu acredito que nós entendemos errado o que é sucesso na igreja. E talvez entendemos que sucesso na igreja é a quantidade de filhos que estão aqui dentro, e não a quantidade de pais que estão sendo gerados. Se nós fizéssemos aqui um evento, uma conferência, e 300 pessoas levantassem as mãos, e entregassem a sua vida para Jesus, nós teríamos dificuldade ou facilidade para cuidar dessas pessoas? Essas 300 pessoas serão 300 filhos ou serão a estatística de 300 órfãos que estão aqui? Para você ter um filho, uma noite de prazer acontece. Em um evento você faz um apelo e um monte de gente vem. Mas para você formar um pai, você precisa de anos de discipulado. É por isso que nós vamos preferir muito mais os eventos do que o discipulado. É por isso que quando fazemos evento, tantas pessoas aparecem. Mas quando nós vamos fazer um discipulado, quando convidamos para um pequeno grupo, muitas pessoas não têm a disposição de ir. O sucesso da igreja não é baseado na quantidade de pessoas que está aqui dentro, mas na quantidade de pais que estão sendo enviados. O fortalecimento da igreja não é na quantidade de filhos que estão aqui, que estão entrando, mas na quantidade de pais que estão se esvaziando daqui para discipular essa nação. Sejamos honestos, nós dizemos que o Brasil é o país, um dos maiores países cristãos que tem. Nós estamos invertendo o aspecto de ser o maior país católico para se tornar o país mais evangelizado. Então nós não temos problema de filhos, nós temos problema de pais. Faltam pais para essa nação. Faltam pais para cuidar desse povo. Esse tempo atrás, estava numa viagem com o Paulo, e ele falando o desejo dele de adotar, e eu falando dos meus receios para essa atitude. E eu te pergunto, se alguém chegasse
na porta da minha casa, parasse um ônibus, descesse 50 crianças, deixasse todas elas lá e fosse embora, e eu chegasse aqui e te contasse que 50 crianças estão lá em casa, você acredita que isso seria um testemunho? Você pensaria assim, você é louco? Você não mandou embora? Você tem fralda para esse tanto de gente? Você tem leite para esse tanto de gente? Você tem estrutura para cuidar desse tanto de gente? Então, o discipulado é um método de Jesus para se relacionar com a humanidade. A palavra discipulado, ela tem dois aspectos, e nós entendemos talvez apenas de uma maneira. Mas assim como no português, nós temos uma palavra para a fruta chamada manga, e para a manga da camisa, e nós temos que distinguir em qual momento usaremos tal, porque se você vê alguém chupando uma manga, está beleza, mas se você vê alguém chupando a manga da camisa, você vai achar estranho. A palavra discipulado, ela tem dois aspectos. É o seu relacionamento para com Jesus e o seu relacionamento para com as pessoas. Então, o lugar de discipulado é onde você está se conectando às pessoas e está se conectando a Cristo. Porque tem coisas que você vai crescer na sua intimidade com Jesus, mas tem coisas que você só cresce no seu relacionamento com a igreja. Por isso que não tem como você falar que você quer relacionar com o cabeça e não vai relacionar com o corpo. Porque Jesus, ele trabalha se relacionando com a humanidade através de um discipulado. O método de Jesus é o discipulado. Segundo lugar, por que nós estamos falando disso? Porque é uma ordem. Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos. É a ordem de um rei. Eles estavam conectados com ele. E a ordem era: vão e façam discípulos. Vão e gerem pessoas. Vão e se conecte às pessoas. E conecte essas pessoas a Cristo. E talvez nós achamos que o que torna uma igreja saudável é aquilo que nós conseguimos ver. E olhamos para outras igrejas, para outras comunidades, e pensamos: cara, a igreja tal, ela é top. Não, você já viu tanto que aquela igreja é massa? Mas o que torna uma igreja saudável é o que acontece no invisível. Porque quando você abre o Instagram da Dínamos, o que você tem lá são as fotos do culto de domingo. Mas o que torna essa igreja saudável é o que acontece de casa em casa. O que acontece aqui deveria ser só te incentivando, sendo uma aspiração, uma motivação para o que vai acontecer lá fora. E nós achamos que o sucesso da igreja está no Instagram, nas redes sociais, nada contra. Mas não é isso que torna uma igreja saudável. O que torna uma igreja saudável é o que não consegue se ver. É o que você não consegue tirar foto. O que torna uma igreja saudável é no dia que um casal vai lá na reunião com o Ian e com a Tati e são acompanhados, discipulados, apacentados. É no dia que eles participam da reunião das sisters e as irmãs são cuidadas, apacentadas. É isso que torna essa igreja saudável. O que torna uma igreja relevante é o discipulado que ela tem, é quando as pessoas estão sendo transformadas, parecidas com Cristo. E talvez nós estamos pensando que se nós fizéssemos grandes eventos, resolveríamos um problema. Poderíamos fazer um evento desse tamanho, de casais. Temos vários problemas com casais, os casais estão reclamando, vamos fazer um evento de casais. E os casais vêm todos para cá. E cada casal chega e senta com a sua necessidade. Segura a sua garrafinha. E vem alguém aqui para fazer o evento dos casais. E ele pega uma mangueira e vai tentar encher cada garrafinha. Aí alguém está lá no fundo, você tenta encher a garrafinha do cara que está lá no fundo. Quanto tempo nós gastaríamos para resolver todos os problemas? Quanto tempo nós gastaríamos para resolver problemas pontuais que talvez aquele relacionamento está tendo? Quanto tempo nós gastaríamos para resolver problemas matrimoniais? Mas a partir do momento que nós reunimos num discipulado, aí eu chego lá na casa do Ian, ele pode encher minha garrafinha de uma vez só. E aí chega o outro casal e acontece a mesma coisa. E chega o outro e acontece a mesma coisa. Porque o discipulado está acontecendo, o relacionamento está acontecendo. Não é um evento acontecendo.
É uma transmissão de vida. É uma ordem. Vão e façam discípulos. Aquilo que Jesus estava fazendo, ele não estava aqui com a missão fácil. Ele ficou 33 anos aqui. Desses 30 anos se sujeitando ao Espírito. Ele poderia levantar e começar a qualquer momento, mas ele estava esperando até chegar o momento dele começar. Aí com 3 anos ele tinha uma missão: formar discípulos, formar Cristo nessas pessoas, formar pessoas que dariam início à igreja. 3 anos apenas. E ele mostrou isso como? Discipulando, relacionando, se conectando, andando junto, caminhando o tempo inteiro. Ele demonstrou isso na prática. Então ele disse: vai e faz discípulo. Terceiro lugar, o que é discipular? É um relacionamento que visa colaborar na formação de Cristo no outro. Discipular é um relacionamento que visa formar Cristo na outra pessoa. Discipular é fazer com que o Cristo que habita em mim seja formado em outra pessoa. Então só tem como eu discipular alguém se eu me relacionar com essa pessoa, se eu me conectar com ela. Não tem como eu receber discipulado se eu estiver caminhando sozinho. Não tem como eu receber transmissão de vida se eu estiver caminhando sozinho. Então, o discipulado é onde a vida está sendo transmitida. É onde está tendo compartilhamento. Então, isso só pode acontecer se nós estivéssemos andando num ambiente de liberdade. Essa semana, eu precisei de um favor da minha irmã e pedi para ela ficar com 2 das minhas filhas lá em casa, que eu tinha que levar a mais nova no médico. E aqui eu quero falar sobre esse ambiente de liberdade. Aí, eu liguei para ela, perguntei para ela, falei: estou voltando para casa e tal, você quer que leve almoço para você? Aí ela falou: não, eu encontrei uma fatia de pizza aqui e estou comendo. Aí eu falei para a Michelle assim: a gente tem que comprar almoço, porque a babá está comendo o almoço das crianças. Porque assim, o almoço das crianças era pizza. Tem nutricionista aqui não, né? Ninguém no conselho tutelar. Aí eu fico pensando, quem deu liberdade para ela abrir a minha geladeira e comer a minha fatia de pizza? Quem deu liberdade para ela pegar o negócio e comer sem me pedir? Por que a minha irmã deveria ter um receio de ir na minha casa e não poder comer uma fatia de pizza? No livro O Lugar Mais Secreto da Terra, o autor diz que um discipulado só acontece aonde a cordialidade ela é menor do que a liberdade. Então, nós não estamos dando liberdade para ninguém ser mal educado. Mas é aquela questão, se eu falar para o Tiago: pô, mano, essa calça não combina com o seu tênis, tem liberdade para isso? Será que nós temos liberdade no ambiente que nós estamos mandando falar: cara, pô, Murilo, esse cabelo seu aí platinado ficou uma derrota. E a culpa é do Hernani. Tanto que ele rapou. Eu brinquei com o Hernani agorinha. Falei: mano, que bom que hoje você arrumou seu cabelo para vir para o culto. Aí ele: não, dá um desconto para mim, meu cabelo está passando por um processo de, como é que é? Reformulação. Mas por que eu brinco com o Hernani? Porque eu tenho liberdade, já tem tempo que eu conheço ele. Não tem como nós caminharmos nesse ambiente se nós não tivermos liberdade de relacionar uns com os outros. Não tem como você esperar que Cristo seja formado em você, se você não tiver liberdade para com seu irmão. Não tem como nós acharmos que nós vamos crescer nesse ambiente se nós não tivermos liberdade daquilo que nós estamos vivendo. E para que Cristo seja formado no outro, agora presta atenção para você não se magoar. Para que Cristo seja formado no outro, só é possível se Cristo estiver sendo formado em mim.
Paulo disse o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1, 11, se não me engano. Não é 11, 1. Presta atenção. Só tem como você formar discípulos se primeiro Cristo estiver sendo formado em você. Então a sua comunhão com Deus, ela é fundamental. A sua comunhão com Deus, Cristo sendo formado em você, é fundamental. Presta atenção. O pastor Francis Chan, autor do livro Multiplique-se, ele diz o seguinte, que sempre que vamos falar de discipulado, primeiramente deveríamos falar sobre comunhão com Deus. Porque se discipulado é transmissão de vida, se você vai gerar outra pessoa, presta atenção no que ele fala, se você vai gerar outra pessoa e você não tem intimidade com Jesus, então você não deveria discipular. Porque se você não tem intimidade com Jesus, nós não queremos dois de você. Por isso que a nossa comunhão com Deus, o discipulado nosso para com Deus é um relacionamento. Da mesma forma que o nosso discipulado é um relacionamento com as pessoas. Por isso que quando falamos de discipular, nós não estamos inventando nada. Não sei se você sabe, não sei se nós temos algum psicólogo de plantão aqui, mas tem uma máxima na psicologia, que hoje nem é usual mais, que diz que um louco, para saber que ele está louco, ele não pode saber que ele está louco. Porque se ele souber que ele está louco, ele já entrou no processo de cura. Então, se você acha que você está ficando doido, você já está sendo curado. Você pensa, nossa, eu estou ficando doido, você já está sendo curado. Já, graças a Deus, Deus já te alcançou. Mas o que ele quer dizer com isso? Se eu olhar para esse celular e pensar, tem um celular na minha mão, só tem como eu saber se eu estou ficando doido ou não, se eu estou ficando louco ou não, se eu perguntar para o Tiago, Tiago, tem um celular na minha mão? Se o Tiago falar que não tem, eu pergunto para o Rafael fala que não tem, eu pergunto para o Murilo fala que não tem, eu estou ficando louco. Porque eu estou vendo algo que só eu estou vendo. Se eu falo, Tiago, tem um celular na minha mão? Tem. Tem um celular na minha mão, Rafael? Tem. Tem um celular na minha mão, Ian? Tem. Então eu não estou louco. Então esse modelo de querer viver sozinho, se só você está vendo que isso vai dar certo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Aí a pergunta é, com que você está gastando a sua vida se não é para formar Cristo em outras pessoas e permitir que seja formado em você? Com que você está gastando o seu tempo se não é para viver um discipulado com as pessoas e com Jesus? Com que nós estamos gastando a nossa vida, vindo para reuniões, entrando e saindo, domingo após domingo? Das reuniões dos cultos. A nossa expectativa é que a nossa igreja, ela não seja uma igreja de programação de domingo. Qual que é o problema com isso? Que no dia que você descobrir que o pastor principal não vai pregar, você não vem. Porque você não relaciona com ninguém, você não vem pelo relacionamento, você não vem para Jesus, você vem por uma experiência de domingo. E nós somos obrigados a te entregar uma experiência todo domingo. E se você chegar aqui e o painel de LED estiver desligado, a experiência já ficou ruim. Se não tiver as luzes, a experiência já ficou ruim. Se o Rodrigo não tiver, a experiência ficou ruim. Se o pastor fulano, que eu gosto dele, não tiver, a experiência ficou ruim. Porque eu só vivo de uma experiência de domingo, eu não vivo um relacionamento. Mas se eu tenho um relacionamento com você, eu venho para que nós possamos juntos nos relacionar e relacionar com Cristo. E discipularmos juntos com Jesus. Então a nossa expectativa não é construir uma igreja de experiência de domingo. Ainda que tenhamos todas essas coisas. Mas a nossa expectativa é que tenhamos um crescimento numa experiência de uma igreja de discipulado. Porque uma igreja de discipulado, ela vai formar pessoas maduras. E é isso que nós falamos aqui no púlpito. Que o nosso intuito, a nossa missão é formar uma igreja de filhos maduros. Então, filho maduro, ele não vai deixar de vir a uma reunião, porque o fulano que eu queria vir não vai vir. Porque a música que eu gosto não foi tocada naquele dia. Porque aquela música, todo domingo toca a mesma música. Se nós somos uma experiência de domingo, nós nos limitamos só ao que acontece aqui. E se você não vem aqui, aí é 2 semanas sem você receber discipulado e dar discipulado. Sem você transmitir vida e sem você receber vida.
Por isso que eu estou te dizendo, não é o fato de obrigarmos a você a participar de um pequeno grupo que vai fazer com que vida aconteça. Por quê? Porque não é toda reunião que é discipulado. Não é toda reunião que tem transmissão de vida. Você pode se reunir com dezenas de pessoas e isso não te mudar. Por isso que o nosso objetivo é que você se envolva com um grupo para você ser discipulado. Porque se você entender isso, mesmo não sendo obrigação, você vai estar. Mesmo não sendo obrigação, você vai participar. Mesmo você tendo a liberdade de escolha, você vai fazer. Em quarto lugar, como a gente discipula? Vamos voltar lá no texto. Ele diz assim: Jesus aproximando-os falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha a palavra que está aqui. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Discipulado não é sala de aula. Porque se fosse sala de aula, nós faríamos com lousa, faríamos com quadro, faríamos com slide. Eu simplesmente poderia chegar aqui e te dizer: é assim que dirige. Você entendeu? Agora vai lá e dirige. É o suficiente? Não. Discipulado só é discipulado quando ele é pelo exemplo. Então, liderar pelo exemplo não é uma maneira de liderar. Liderar pelo exemplo é a única maneira de liderar. Só tem como você ensinar algo se for junto, se for caminhando junto, se for relacionando. Trazer você aqui e te ensinar o que é guardar as coisas não é o que vai fazer você guardar. Mas é só a partir do momento que você anda junto. Quando nós falamos sobre criação de filhos, nós vamos aprender que a criação de filhos ela tem etapas diferentes de acordo com a faixa etária. Criança, ela faz o que você manda. Qual que é o problema disso? Que chega numa certa idade, os pais perdem o controle dos filhos. Porque por um tempo, eu falo para o menino: não bebe refrigerante, ele não bebe. Não come isso, ele não come. Mas chega uma certa idade que ele não vai fazer o que eu falo, ele vai fazer o que eu faço. Não adianta falar para ele não beber refrigerante e eu beber. Aí os pais pensam assim: esse menino é rebelde, eu falo e ele não me ouve. Porque você fala uma coisa que você não vive. Você prega uma coisa que você não vive e vive uma coisa que você não prega. Essa é a questão. Por isso que discipulado só é discipulado se nós conseguimos ensinar as pessoas a guardarem a partir do momento que nós caminhamos pelo exemplo. A partir do momento que nós caminhamos juntos. Então, quando a criança ela começa o seu desenvolvimento, você vai entender que todo mundo, em linhas gerais, em condições normais de pressão e temperatura, caminha para frente. Porque você vê alguém andando para frente e você aprendeu a fazer desse jeito. Mas uma criança, se você observar, ela vai engatinhar de maneiras diferentes. Por que crianças engatinham de maneira diferente? Porque ela não relaciona com outro ser que se move daquele jeito. Então ela faz do jeito que ela entende. Mas a partir do momento que ela entende que ela tem que se colocar sobre os pés e caminhar, ela vai fazer segundo o modelo que você está fazendo. Eu lembro que quando eu tinha as minhas meninas pequenininhas que estavam aprendendo a andar, eu colocava elas nos meus pés e ficava brincando de andar com elas, para que elas fossem aprendendo o movimento. Então preste atenção quanto que para Deus é importante o relacionamento. Se só é possível aprender a andar vendo alguém fazendo, de que maneira você acha que Adão aprendeu a andar no jardim? Quem que veio aqui e ensinou a Adão os primeiros passos de como ele deveria fazer? Quem que vinha todo dia, na viração do dia, para ter um tempo com Adão e se relacionar com ele? Quem que criou tudo aquilo para que pudesse ter um ambiente de relacionamento? Então, o discipulado é a maneira que um Deus se relaciona com a gente. Então, só tem como essas coisas acontecerem se nós conseguirmos fazer desse jeito. Se nós estivermos nos relacionando. É impossível nós crescermos no relacionamento e achar que vamos fazer isso sozinho. Nós não conseguimos crescer nesse relacionamento se nós não estivéssemos andando junto. Ali por volta do século IV, uma visão helenista grega
dizia que o entendimento de alguém, ele era mudado a partir do conhecimento. Então, se você ensinou alguém a fazer algo, é daquela maneira que ele vai seguir. Ele vai aprender se você falou para ele fazer algo. Maneira didática. Essa é a visão helenista grega. E a igreja adotou isso por volta do século IV. Mas a visão hebraica é que nós vamos aprender a fazer as coisas a partir do momento que nós caminharmos juntos. Por isso que Jesus chega para o jovem rico e fala: vem e me segue. Mas não tem que fazer apelo, não tem que esperar ele se converter, não tem que esperar ele amadurecer, não tem que esperar ele fazer um curso, não tem que esperar ele... Não. Vem e me segue. Vem e me segue. Por quê? Porque é no relacionamento que você vai sendo transformado. É caminhando junto que você vai aprendendo. É caminhando em unidade que nós vamos crescendo. É caminhando num discipulado que nós vamos amadurecendo. E qual que é a promessa de Deus? Qual que é a resposta? Qual que é a vida que nós vamos receber? O que que Ele nos garante se porventura nós vivemos nesse ambiente aonde nós nos envolvemos num ambiente de discipulado? E aqui eu gostaria de convidar o nosso incrível time de adoração a se posicionar. No mesmo contexto, no último versículo, ele vai dizer algo. E olha, às vezes quando as coisas estão difíceis, às vezes quando nós estamos tentando fazer algo, e a gente não sabe se vai dar certo. No final do ano, eu tive um grande desafio para resolver. E eu tenho algo comigo, geralmente quando eu tenho algo muito grande para resolver, geralmente eu acabo fazendo sozinho. Eu tinha algo muito grande para resolver. E aí quando nós vamos orar, nós começamos a nos lembrar de promessas que a Bíblia foi falando. E começamos a declarar essas coisas. Eu lembro que quando nós estávamos orando, antes das eleições, inúmeras vezes nós declarávamos passagens bíblicas que iam de encontro com aquilo que nós estávamos orando, que respaldava a nossa expectativa. E às vezes a gente vai orar por algo e declaramos algo. O Senhor nos prometeu, Jesus Ele disse, está escrito na Bíblia, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então eu quero te falar, Tiago, Ele não vai te abandonar. Tiago, Ele não vai te deixar. Olha, Nélio, eu sei que talvez não está dando certo agora, mas Deus prometeu, Ele vai estar com você. Eu não sei se os mais novos na fé já ouviram uma expressão que geralmente, há uns anos atrás, eu ouvia muito. Eu vou orar e parece que Deus não me ouve. Eu falo e não consigo ouvir Deus. Parece que o céu está de bronze. E por que que muitas vezes nós temos a impressão de que quando nós oramos, falamos, nós não estamos percebendo Deus agindo, não estamos percebendo Deus fazendo? Por causa disso aqui. Mateus capítulo 28, versículo 20. Há uma promessa que diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em qual momento, em qual ambiente, em qual circunstância, Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos? Quando nós estivéssemos vivendo em um discipulado. Você sabe por que às vezes você não está conseguindo perceber o que Deus tem para você? Por que às vezes você está buscando Deus e não está conseguindo achar? Porque você está querendo andar sozinho. Porque a promessa é que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A promessa é para quem está andando junto. A promessa de caminharmos com Jesus é quando nós estamos juntos. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas antes de prometer, Ele falou: vai e faz discípulos. Ide e fazei discípulos. A promessa está lá. Nós queremos viver a promessa. Mas sabe por que muitas vezes nós não conseguimos viver a promessa? Porque nós não estamos fazendo aquilo que Ele falou para fazer. Às vezes nós queremos viver os milagres que os discípulos viveram. Às vezes nós queremos viver as realizações que os apóstolos conseguiram. Mas não estamos dispostos a entrar na mesma missão que eles estavam.
de fazer discípulos. Às vezes nós queremos viver as mesmas coisas que a Bíblia fala. Cara, a Bíblia diz que Eli, quando ele orava, fazia cair fogo do céu. E você fica pensando, será que é possível? E Tiago diz que Eli era homem como eu e você. Ou seja, Eli não tinha nada de especial. Então, se você pedir, vai acontecer. Mas será que nós estamos dispostos a caminhar num ambiente para que vivamos isso? Será que estamos dispostos a caminhar num ambiente para fazer discípulos, permitir que Cristo seja formado em nós e formarmos pais para essa geração? Então, uma vez que nós estamos dispostos a viver esse ambiente, essa é a promessa. Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Ele vai estar comigo até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Olhe para a pessoa que está do seu lado. E fala para ela assim, fala, meu irmão, eu preciso de você. Meu irmão, eu preciso de você. Eu gostaria que nós orássemos sobre esse entendimento. O nosso desejo não é que você seja obrigado a participar de um GC. Não é que você seja obrigado a ir numa reunião. A nossa expectativa não é que você seja obrigado a participar de um evento, mas que você tenha um entendimento do que é viver uma vida no discipulado. E que assim você o faça, sem obrigação. Como eu falei do cinto de segurança. Não é a lei que vai te mudar, mas é a revelação do quanto isso é importante na sua vida. Então não é te obrigando a ir num grupo que vai fazer com que você seja discipulado, mas você entendendo o quanto é importante viver em comunidade. Então feche os seus olhos, se junte mais alguém, em concordância, ore por isso, para que o Senhor alargue as nossas visões, para que o Senhor alargue o nosso entendimento, para que o Senhor alargue a nossa resiliência para caminharmos juntos, para que o Senhor alargue o nosso entendimento, a nossa disposição, para que juntos caminhemos como família, em unidade, para que juntos caminhemos em unidade e um discipulado.